Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 20º de fevereiro, 51º dia do ano, leremos o capítulo de número 34, 35º e 36º do livro de Números, 34, 35 e 36. E antes de darmos entrada nesse conteúdo maravilhoso, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Todas as vezes que você se dispõe a compartilhar esse vídeo, mais pessoas são alcançadas. Às vezes alguém que está do seu redor precisando de uma palavra, precisando de um ano para ler a Bíblia, é alcançada por esse vídeo. Então senta o dedo no botão de compartilhar aí e divulga com o maior número de pessoas possíveis. Bora pro vídeo? O capítulo de número 34, a palavra do Senhor vai falar agora sobre as limitações geográficas. A palavra do Senhor diz que príncipes ali são instaurados de fato com a responsabilidade de dividir a terra de maneira justa, com o auxílio do Senhor. O próprio Deus faz com que eles possam dividir de maneira justa e estratégica. Isso demonstra de fato uma característica de Deus. Deus ele é justo e ele limita as bênçãos de acordo com a capacidade das pessoas de administrar. Vou te dar um exemplo bem prático. É bem provável que o Senhor possa abençoar pessoas que não têm a capacidade de administrar os seus bens. Isso é normal. A gente já viu muitas pessoas que ficaram ricos ou pobres. Porém, existe um sentido para as bênçãos de Deus. A palavra do Senhor diz que o ímpio ajunta para o justo. Quantos aqui já não viram pessoas injustas ajuntando para pessoas justas? Então, de fato, o Senhor sabe que as suas bênçãos derramadas na vida de determinadas pessoas pode se tornar maldição ou pode se tornar realmente bênçãos mesmo. E o que ele desejava para o povo é que esse povo fosse abençoado dentro dos termos e limites. Então o Senhor, ele mesmo faz, através da incumbência dele, a responsabilidade do próprio Senhor, divide essa responsabilidade com os príncipes para a separação de maneira justa. Isso eu tenho entendimento que as bênçãos do Senhor para a nossa vida vai ser de acordo com as nossas capacidades para que nós possamos de fato levar uma vida plena e não nos perder em meio às bênçãos de Deus. Já no capítulo de número 35, a palavra do Senhor fala sobre duas cidades. A primeira delas, a cidade levítica. Lembramos que a gente leu no decorrer desses dias que a tribo de Levi não ganha um território. A palavra do Senhor diz que a herança deles é o próprio Deus. Mas eles têm uma cidade em que eles habitam, em um local de descanso. E também fala sobre uma cidade que chama-se Cidade de Refúgio. Essa cidade de refúgio eram cidades utilizadas para abrigar assassinos ou homens de fato que tinham sangues em suas mãos. A palavra do Senhor faz uma divisão entre homicídio culposo e doloso, aquele que tinha culpa e aquele que não tinha culpa. A palavra do Senhor diz que essa cidade de refúgio serviria para que essa pessoa acusada de um homicídio pudesse se esconder. A palavra do Senhor também fala sobre a presença do sumo sacerdote. E essa pessoa deveria se esconder nessa cidade de refúgio para não ser morta pelo vingador de sangue. E o vingador de sangue tinha possibilidade de arrancar a vida dessa pessoa, de devolver ali de acordo com a própria paga, até que essa pessoa estivesse na cidade de refúgio. Quando ela se refugiava nessa cidade, o vingador de sangue não poderia assassinar essa pessoa em forma de devolução. E isso acontecia até a morte do sumo sacerdote. Isso aqui é mais um apontamento para Cristo, né? O sumo sacerdote, a pessoa precisava ficar preservada ali até a morte do sumo sacerdote. E quando de fato o sumo sacerdote partia, ela podia voltar para o convívio normal. Já no capítulo de número 36, agora vai falar sobre a herança das tribos. Não sei se você se recorda, mas no capítulo de número 27, a palavra do Senhor fala sobre a herança das filhas de Zelofeade. A palavra do Senhor diz que essas filhas receberam a herança, que era no lugar de seus pais, por não ter, de fato, um herdeiro, né, do sexo masculino para poder, de fato, dar os termos, né, dar o segmento para o recebimento dessa herança. Então elas recebem, de fato, e ali começa-se um questionamento, né? Se as filhas de Zelofeade se relacionassem com homens de outras tribos, fariam com que as terras que elas tinham nomeada na tribo do seu pai fosse atrelada às tribos vizinhas. Isso, de fato, traria também danos, né? As pessoas perderiam a sua identidade tribal das filhas de Zelofeade, eu falo. Então, o que o Senhor fala? Ele intervém através de uma opinião e diz, olha, opinião não, mandamento, decreto. As filhas de Zelofeade só poderão se relacionar dentro das respectivas tribos em que elas se encontram. Para que, de fato, a identidade dessa tribo não fosse perdida. Para que essa tribo não fosse engolida por outras tribos, né?
e de fato perpetuasse realmente a divisão em que o Senhor instalava para cada tribo. Assim nós finalizamos o nosso vídeo, nós finalizamos aqui esse conteúdo, e eu acho interessante o livro de Números, já está chegando ao fim, inclusive, porque é um livro que é detalhadamente conta a história desse povo que caminhava errante pelo deserto. É um dos 5 livros escritos pelo próprio Moisés e que de fato nos traz um entendimento de características do caráter de Deus, que aponta de fato a maneira com que o Senhor deseja que vivamos, que queremos, né, de fato agradar, se queremos de fato agradar a Ele. E eu acho interessante deixar bem explícito aqui que o livro de Números é de fato um pêndulo, traz realmente assim uma bússola moral para os nossos costumes nos dias atuais. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Até estava conversando com um amigo hoje mais cedo, e nós falamos sobre isso. Porém, nós temos que entender que a lei existe e a lei ela é de fato instaurada para o nosso para nossa proteção, para que o nosso comportamento de fato seja como a vontade e o querer de Deus. Embora muitas das leis, né, completadas em Cristo, mas assim, as leis dos 10 mandamentos, de fato, que é o pêndulo moral entre o relacionamento de homem com Deus e do homem com o próprio homem, é de fato algo que nós precisamos estudar minuciosamente, porque revela muito do caráter de Deus. Nós finalizamos esse vídeo aqui e eu gostaria de pedir mais uma vez a você, compartilhe esse vídeo, não custa nada. Quando você compartilha esse vídeo, muitas pessoas são alcançadas para a glória de Deus. Um beijo para você e um forte abraço.